Meditações no Evangelho de João. João capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esses versículos descrevem uma conversa notável entre nosso Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Pedro. Para o leitor atento da Bíblia, que se lembra das 3 negações de Cristo por parte do apóstolo, essa passagem não pode deixar de ser profundamente interessante. Devemos notar, em primeiro lugar, nesses versículos, a pergunta de Cristo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes nós encontramos a mesma pergunta sendo feita. Parece muito provável que essa repetição tripla tenha sido destinada a lembrar o apóstolo de sua própria negação, que foi também repetida 3 vezes. Tu me amas é uma pergunta que pode parecer, à primeira vista, uma pergunta simples. Em certo sentido, de fato ela é. Até uma criança entende o que é amor e pode dizer se ama ou não outra pessoa. Contudo, na realidade, a pergunta "Tu me amas?" é uma pergunta profundamente sondadora. Na religião, é plenamente possível alguém saber muito, fazer muito, professar muito, falar muito, trabalhar muito, contribuir muito, passar por muitas experiências e fazer grandes demonstrações de piedade e ainda assim estar morto diante de Deus por falta de amor a Ele e, por fim, descer à perdição. Portanto, a questão principal é: nós amamos a Cristo? Sem isso, não há vitalidade alguma em nosso cristianismo. Não somos melhores do que figuras de cera pintadas, animais empalhados sem vida em um museu, bronze que soa e símbolo que retine. Onde não há amor, não há vida. Tenhamos cuidado, então, para que de fato exista algum sentimento em nossa religião. Conhecimento, ortodoxia, opiniões corretas, uso regular de formas religiosas, uma vida moralmente respeitável, tudo isso não constitui por si só um verdadeiro cristão. É necessário haver algum sentimento pessoal em relação a Cristo. Sem dúvida, um sentimento isolado, sem qualquer manifestação externa, também é algo fraco e inútil, podendo estar presente hoje e desaparecer amanhã. Por outro lado, a ausência de total sentimento é um sintoma muito grave e indica um problema sério sobre o estado da alma de alguém. Em segundo lugar, devemos notar nesses versículos a resposta de Pedro à pergunta de Cristo. 3 vezes nós encontramos o apóstolo dizendo assim: Tu sabes que eu te amo. E em uma dessas respostas, nós somos informados que ele disse assim: Tu sabes todas as coisas. Em outra pergunta, temos a observação comovente de que ele se entristeceu por Jesus ter feito a pergunta novamente. Não precisamos duvidar de que nosso Senhor, como um médico habilidoso, provocou intencionalmente essa tristeza no apóstolo. Ele pretendia atingir a consciência de Pedro e lhe ensinar uma lição solene. Se foi doloroso para o discípulo ser interrogado, quão mais doloroso deve ter sido para o mestre ser negado. A resposta que o apóstolo humildemente deu é a única que o verdadeiro servo de Cristo em todas as épocas pode dar a respeito da sua religião. O discípulo de Cristo pode ser fraco, pode ser temeroso, pode ser ignorante, pode ser instável e falhar em muitas coisas. Contudo, o autêntico servo de Cristo é alguém real e sincero. Pergunte-lhe se ele é convertido, se ele é crente, se tem a graça divina em si mesmo, se é justificado, se é santificado, se é eleito, se é filho de Deus.
Faça qualquer uma dessas perguntas e talvez ele responda que realmente não sabe plenamente. Mas pergunte-lhe se ele ama a Cristo e ele vai responder: sim, eu amo. Ele pode até mesmo acrescentar que ele não o ama tanto quanto deveria, mas ele não dirá que ele não o ama de modo algum. E essa regra se mostra verdadeira com pouquíssimas exceções. Onde quer que haja uma graça verdadeira, haverá consciência de amor para com Cristo. Afinal de contas, qual é o grande segredo de amar a Cristo? É o senso interior de ter recebido dele o perdão e a remissão dos seus pecados. Aqueles que se sentem muito perdoados, muito amam. Aquele que foi a Cristo com seus pecados e experimentou a bem-aventurança de uma absolvição livre e completa, esse é o homem cujo coração está cheio de amor por seu Salvador. Quanto mais percebemos que Cristo sofreu por nós, que pagou nossa dívida para com Deus e que somos lavados e justificados por meio do seu sangue, mais nós o amaremos por ele ter nos amado e se entregado por nós. Nosso conhecimento das doutrinas pode até ser imperfeito. Nossa capacidade de defender nossas convicções em argumentação pode até ser pequena, mas nós não podemos ser impedidos de sentir. E nosso sentimento será como o do apóstolo Pedro: Tu, Senhor, sabe todas as coisas, sabes o meu coração e sabes que eu te amo. Por fim, devemos notar nesses versículos a ordem de Cristo a Pedro. Uma vez ele disse: apacenta os meus cordeiros. E por 2 vezes ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Essa ordem, repetida 3 vezes, tinha por objetivo comissionar novamente a Pedro para a obra de apóstolo, apesar da sua queda recente. Contudo, eu acredito que essa é uma pequena parte do seu sentido. Essa ordem, ela também pretendia ensinar a Pedro e a toda a igreja a grande lição de que a utilidade para com os outros é a prova suprema do amor e que trabalhar para Cristo é a maior evidência de que realmente amamos a Cristo. Não é o falar alto nem a profissão elevada, não é sequer o zelo impetuoso e esporádico, nem a prontidão para sacar a espada e lutar. É o esforço constante, paciente e laborioso de fazer o bem às ovelhas de Cristo espalhadas por este mundo pecaminoso que constitui a verdadeira evidência de um discípulo sincero de coração. Este é o verdadeiro segredo da grandeza cristã. Está escrito que quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do verso 26 ao verso 28. Que a ordem final, então, de nosso bendito Mestre permaneça para sempre em nossa consciência e se manifeste na prática de nossa vida diária. Não é sem propósito que encontramos essas coisas registradas para o nosso ensino, pouco antes do nosso Mestre deixar este mundo. Busquemos então uma religião amorosa, ativa, útil, diligente, abnegada, bondosa e sem ostentação. Seja nosso desejo diário pensar nos outros, cuidar dos outros, fazer o bem aos outros, diminuir a tristeza e aumentar a alegria deste mundo pecaminoso. Isso é viver o grande princípio que a ordem de nosso Senhor a Pedro pretendia ensinar. Vivendo e trabalhando assim, descobriremos ser plenamente verdadeiro, que mais bem-aventurado é dar do que receber, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35.